Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós teremos ela, a minha, a sua vinheta. Gente, vamos lá então para a correção da redação. Hoje é a redação sobre o movimento Red Pill, né, e a misoginia nas redes sociais. E aí, a banca é o Enem. Vamos lá, então, para a correção da redação. Vou colocar pequenininha aqui, que deu ficou grandinho aqui, né? Nós ainda estamos arrumando nosso estúdio aqui, gente. Então, às vezes tem um eco, às vezes tem uma sombra, às vezes tem uma luz. Mas o que importa é o conteúdo. Vamos lá, então. O livro... Deixa eu ver se está vendo bem para vocês aí. O livro... O Conto da Aia, escrito por Margaret Atwood, retrata o machismo e a misoginia que as mulheres sofrem, onde são vistas como objetos sexuais para os homens. Onde? Em qual lugar? Tá? Então, assim, ó, lembre-se de que o onde ele deve ser usado apenas para lugar específico. A rua onde eu moro, a casa onde eu vivo, a escola onde eu estudo. Então, tudo que for para além disso, que não for um lugar específico, você deve usar o em que. Percebe que aqui você trouxe o onde, né? E aí a gente não sabe onde é que você está falando, tá? Nesse sentido, o movimento Red Pill refere-se aos pensamentos que colocam a mulher em inferioridade ao homem, no qual, né, que devem, né, as mulheres, né, que colocam as mulheres em inferioridade ao homem, que devem servi-lo de modo onde, mais um onde que perdido, ele se satisfaça, ou, caso contrário, não será uma moça adequada. Sendo assim, é importante ressaltar a causa e as consequências que essa ação carrega, principalmente nas mídias. Então, olha só, qual é o probleminha aqui da sua introdução? Veja que você trouxe o repertório, você trouxe o conto da Aia, você abordou uma alusão, essa alusão ela é pertinente, ela é produtiva, ela é legitimada, porém, contudo, entretanto, todavia, há aí uma lacuna, né? Um buraco, digamos assim, entre a alusão e a sua tese. Por quê? Porque você fala lá da obra O Conto da Aia e daí logo na sequência você traz o movimento Red Pill, mas você não fala nada sobre ele. Você não diz que esse movimento ele resgata algumas posturas retratadas nessa obra, que esse movimento Red Pill ele tem uma ideia semelhante àquela retratada na obra, entendeu? Então, quando você escolhe a alusão, você precisa relacionar essa alusão com o seu argumento, com a sua tese, porque do contrário vai ficar incoerente e aí a banca vai perceber que você não pensou nessa alusão de uma maneira atrelada à sua tese, que você pensou nessa alusão apenas por pensar e por trazê-la aqui no texto, sem essa efetividade, entende? E aí você falou, né? Não será uma moça adequada. O que você entende por adequada? É a sua perspectiva? É a perspectiva da obra? É a perspectiva do movimento? É o quê? Então é importante que você cuide para não deixar nada subentendido no seu texto. Nada que pareça alguma coisa, entendeu? Por quê? Porque essa superficialidade, né, esse subjetivismo dentro do teu texto, ele não vai aumentar sua nota, pelo contrário, ele não vai deixar o seu texto claro e aí a banca vai vir quente. E aí você trouxe, né, as causas e as consequências. Ok, mas por que nas mídias e não fora delas? Eu acredito que o maior problema dessa misoginia, desse movimento, dessa postura aí, é justamente a forma como as mulheres são vistas fora das redes sociais. Então, a violência a que as mulheres são submetidas fora das redes, ao preconceito fora das redes, entendeu? Inicialmente, é importante enfatizar as motivações da criação do movimento Red Pill e suas influências na modernidade por meio das redes.
De quais redes você está falando? Sociais? Qual? Em 1980, por exemplo, com a chegada da pílula anticoncepcional para mulheres, nos Estados Unidos ocorreram manifestações machistas chamadas de backlash, em que homens diziam que os direitos das mulheres tinham passado dos limites. Por analogia, na atualidade no Brasil, o perfil manual Red Pill espalha misoginia contra mulheres nas mídias e propaga discursos de ódio e aumenta a polarização. Sendo assim, pessoas são motivadas a tratarem as mulheres de uma forma inferior, através, olha lá, o através, meu amor, ele deve ser usado no sentido de atravessar. Então, assim, ó, a luz atravessou a janela, o raio atravessou a parede, a minha mão atravessou sua cara, a galinha atravessou a rua, o tiro atravessou o corpo. É no sentido de atravessar. Quando não for no sentido de atravessar, você deve usar o por meio de, tudo bem? Por meio dos perfis que ampliam a atividade Red Pill. Então, olha só qual é o problema dessa redação. No que diz respeito à estrutura, tá top, meu amor. Você trouxe aí um tópico frasal, você trouxe a alusão, você aprofundou, né, a alusão, trouxe o seu argumento, trouxe para a realidade brasileira, fez aí o fechamento do parágrafo, porém, contudo, entretanto, todavia, a sua alusão está totalmente deslocada daquilo que se esperava, daquilo que deveria ter sido escrito. Por quê? Olha só, eu vou marcar aqui em laranja. Então, ó, você falou as motivações da criação do Red Pill. Por que entender as motivações? Então, você quer dizer que a motivação do surgimento desse movimento foi esse movimento ou foi a criação das pílulas anticoncepcionais? Qual foi a motivação desse movimento? Na realidade, a motivação está justamente nessa questão de que alguns homens não querem que as mulheres tenham, né, os seus direitos assegurados, outros homens acham que as mulheres... Enfim, o que você quer defender? Perceba que não tem uma relação efetiva entre a alusão que você fala aí do movimento, né, da pílula anticoncepcional, com o seu posicionamento. Isso não está efetivo no seu texto. Por quê? Porque você não traz essa postura de uma maneira efetiva. Você não mostra que os homens, né, que estão por trás desse movimento, eles acreditam que as mulheres já têm muita liberdade, que as mulheres já têm muitos direitos e que isso já está ultrapassando os limites. Tá, mas e como que isso influenciou a criação do movimento? Entendeu? E aí, olha só, você coloca, né, ó, por analogia, esse manual espalha a misoginia e propaga discursos de ódio e aumenta a polarização. Como que isso ocorre? Como que isso ocorre? E por que que isso ocorre? No sentido de menosprezar as mulheres, no sentido de minimizar o que elas pensam, no sentido de torná-las submissas? Qual é a perspectiva que está por trás disso tudo? Entendeu? Então, é isso que você precisa melhorar no seu argumento. Na realidade, todo o seu texto está muito bem estruturado. Você demonstra um domínio do gênero, você domina, né, as técnicas, você usa bem a língua portuguesa, com exceção aí do onde, né, do no qual, alguns elementos de retomada. Mas o que nós precisamos melhorar muito é essa questão da competência 2 e da competência 3. Aliás, quem quiser ser meu aluno, eu ainda tenho vagas no meu curso para o Enem. Então, no curso eu explico exatamente cada uma dessas competências e ensino como que vocês devem fazer para evitar esses erros. Seguindo. Ademais, é lícito destacar as consequências e violências que o movimento divulga contra as mulheres, onde são vítimas nas redes e em relacionamentos. Abomine e abandone o uso do onde aí no seu texto, tudo bem?
Tá, você tá falando das consequências, então eu sugiro que você já nem traga violência, já fala apenas das consequências, né? Apenas aí das consequências disso para a sociedade. Então, quais são as consequências disso? Quais são as consequências? Aumento da criminalidade, aumento da violência, aumento da exploração, aumento do quê? O que está por trás disso? No YouTube, o canal Atitude Alfa, por sua vez, descreve que mulheres são inúteis e que não devem receber atenção dentro de relacionamento, pois, segundo o criador do canal, toda moça é vagabunda. Dito isso, percebe-se que violências dentro da mídia em relacionamentos aumentam, né? Evite o vem aumentando, já que vídeos relacionados à atividade Red Pill crescem, né? Evita o gerúndio, fazendo mais homens praticarem violências contra as mulheres, possivelmente surgindo assim agressões, opressões e principalmente feminicídio. O que eu quero que você cuide aí com o seu parágrafo? O excesso de advérbios, tudo bem? Efetivamente, possivelmente, principalmente, inevitavelmente, recorrentemente. Então, evite aí esse excesso de advérbios no seu texto. Segundo ponto, evite o excesso de gerúndio. Então, vem aumentando, vem fazendo, poderão estar comendo, poderão estar fazendo, poderão estar... Evite isso. Segundo ponto, como que você, é isso que eu quero que você preste atenção, meu amor. Como que você, né, quer me convencer de que há aumento da violência contra as mulheres, que você quer comprovar que há violência contra as mulheres, que há problemas graves relacionados a esse movimento, trazendo um dado do YouTube, comentando um canal do YouTube que fala sobre isso. Então você percebe que essa abordagem ela acaba ficando superficial. Ela fica superficial no seu texto. Então, o que seria o ideal de você trazer aqui para a sua redação? Você ter apresentado dados que comprovem esse aumento da violência. Situações que venham ao encontro dessa situação caótica que as mulheres vivem na sociedade, no sentido de trazer dados, exemplos e fatos que mostrem que realmente o feminicídio ele é um problema social, que mostrem que a violência contra as mulheres é um grave problema e que isso aumenta, é potencializado, é incentivado, devido aí ao movimento Red Pill. Então, a partir do momento que você tem um cara que fica influenciando, comentando, incitando ódio, você tem outros homens do outro lado da tela, né, que podem cometer atos de violência aí contra as mulheres, entendeu? Então, é nessa perspectiva mais ou menos aí que você tem que pensar. Por fim, é dever da sociedade dispor de protestos contra a ação Red Pill, dando visibilidade à causa para uma possível diminuição da misoginia que mulheres sofrem. Portanto, deve ser divulgada através, então rever aí o uso do através, eu já expliquei, das redes sociais, os locais e horários que ocorrerão manifestações. Com isso, o governo federal será pressionado a impor novas normas e melhor proteção às mulheres. E também o banimento de contas que difundem a ação, com a finalidade de a sociedade viver sem essa preocupação. Cuidado aí para você não trazer uma conclusão utópica, no sentido de apresentar uma intervenção que seja muito difícil de ser aplicada, uma intervenção que não faça sentido nenhum, uma intervenção que dificilmente será aplicada, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente viver sem preocupação. É praticamente impossível que todo mundo viva feliz na sociedade, gente. Isso não existe. Então, tem que cuidar com a perspectiva que vocês apresentarem na redação. Segundo ponto,
Lá nas aulas, meu amor, eu trago para vocês os cinco elementos que devem estar presentes na redação. Aliás, eu acho que eu já fiz umas 3 aulas focando apenas na proposta de intervenção. Então, você tem que trazer o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Você tem que trazer isso na sua redação. Para que você não se perca e não corra o risco da sua conclusão ser exatamente como essa que você trouxe, que você colocou a gente lá para o final, e aí você não me disse o que vai ser feito, e aí você falou que vão ser banidas as contas, mas você não explica como que isso vai acontecer, quem que vai fazer isso, de que maneira esse banimento vai ocorrer, se vai ser um banimento para sempre ou vai ser uma multa, enfim, você não explica isso. Por quê? Porque você não traz os 5 elementos na ordem. E aí, quando você não traz na ordem, as chances de você se perder na apresentação desses elementos é muito alta. Então, a chance de você não conseguir trazer uma proposta de intervenção que contemple os 5 elementos é muito sério. Tudo bem? Então, olha lá. Seguimos aí nas notas. Competência 1, você teve alguns errinhos aí de língua portuguesa e não tem aí o total domínio, né, da língua. Então, quando eu falo do domínio, você tem que usar travessões, você deve trazer aí as orações inversas, você tem que usar verbos irregulares, você tem que mostrar para a banca que você realmente aí domina a língua portuguesa. 100, 200, 300, 400, 500, 540, 580, 620 é a sua nota. Tudo bem? Beleza, meu filho? Vamos lá, então? Vamos escrever redação? Mas antes, vamos para ela. A vinhetinha! Uhul! Ela apareceu antes, é que eu tô aprendendo ainda a lidar. Vamos de novo com ela? Vamos, partiu?